Olá! Por um mundo onde as línguas sejam apenas instrumentos de expressão do modo próprio de ser de cada um e de cada grupo humano, e estejam sempre abertas ao aprendizado do resto da humanidade, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. As línguas são sistemas formados por regras e valores presentes na mente das pessoas de uma comunidade e aprendidas graças aos inúmeros atos de fala que essas pessoas têm contato com outras pessoas. São incríveis expressões de cultura e do modo de ser de povos no correr da história. Há línguas faladas por pouca gente, como é o caso do Xami-Cru, uma língua quase extinta de um povo indígena no Peru. A nossa língua, o português, é a sexta língua mais falada do mundo. Mas a campeã de todas é o inglês, porque além de ser uma língua oficial em mais de 50 países do mundo, é também a língua exigida nos maiores centros acadêmicos do planeta e usada por organismos internacionais, pelo mundo dos negócios, pelo turismo e pela tecnologia. Por causa disso, quase todo mundo fala em aprender inglês em todo canto. E também por causa disso, na internet, nos últimos tempos, têm aparecido inúmeros cursos de inglês online. Vamos conversar sobre o ensino e aprendizagem do inglês. Convidamos dois professores, Daniel Spencer, que é um professor norte-americano que ama o Brasil, e Karina Fragoso, doutora em linguística e também professora de inglês. Daniel Spencer faz sucesso na internet. Ele é formado em Relações Internacionais, nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, mora em São Paulo e veio para o Brasil por causa do seu trabalho. Daniel, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começo perguntando a você o que foi que o Brasil te apresentou de especial para ter conquistado seu coração. Muito bem-vindo. Primeiramente, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, sou muito grato de estar aqui e falar com vocês. Então, o Brasil, tem tantas coisas, né? Eu acho, norte-americanos não têm muito conhecimento sobre o Brasil, então antes de vir para cá, na verdade, não conheci muitas coisas sobre o Brasil, mas eu moro aqui quase 3 anos, e aí descobri muita coisa. Primeiramente, é um país tão diverso, sabe? Tipo, tão lindo, tem todas essas regiões, o sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, tem tudo isso, e eu já tive a oportunidade de viajar aqui também, aí eu vi várias coisas que eu amei. Então, além disso, obviamente a comida brasileira é muito boa, não dá para não viciar. Eu acho, tipo, tão boa comida. E, além disso, é o povo, no fim das contas, né? Isso que eu sempre falo, é tipo o espírito, o coração brasileiro. Eu sei que todos os países têm um lado negativo e positivo, mas uma coisa realmente sobre o Brasil que eu amo é o povo brasileiro, porque é um povo tão receptivo, tão curioso para saber coisas sobre o exterior, sobre minha história, sempre querendo aprender coisa também, e tão amigável. Então, no fim das contas, realmente foi o povo que eu me sinto muito em casa aqui no Brasil. Eu tenho visto que você tem mostrado situações em que sua família também fica sabendo de expressões em português. É muito difícil falar do Brasil para um norte-americano? Tem muita coisa. É que, em geral, eu não acho que tenham muitos norte-americanos que falam português. Então, minha família, ninguém fala.
Então, quando eu passo tempo com eles no telefone, ninguém entende o que eu estou falando. Mas eu falo para eles sempre, conto para eles sempre sobre o Brasil, porque obviamente minha vida está aqui, meus amigos, então eles vão ter contato com tudo isso. Mas é muito fácil falar, pelo menos sobre o Brasil, sobre minha vida aqui, porque é tão legal, mesmo durante a pandemia, eu estava gostando. E esses negócios de português, tipo, ensino para minha mãe, tipo, oi, bom dia. Isso para ela já é uma coisa difícil entender. Então, as outras expressões que são até difícil para mim, depois de 3 anos, tipo, ela nem vai entender. Você dá dicas de inglês na internet e muita gente tem feito isso ultimamente. Você tem quase 300 mil seguidores no Instagram. Você sente que os brasileiros conseguem aprender com o seu método? Pensando sobre isso, eu acho que muita gente entra nesse mercado com uma abordagem única, um método tipo único. E no fim das contas, eu acho que cada pessoa aprende uma língua de um jeito diferente. Talvez você seja uma pessoa que aprende mais com escutando a língua, escrevendo, falando. Então, o que eu tento fazer é tipo apresentar a língua inglesa de várias perspectivas para ajudar todos os meus seguidores, todos os brasileiros, porque como eu aprendi português, essa abordagem foi perfeito para mim, mas talvez não seja para outra pessoa. Então eu tento tipo variar minhas abordagens e eu sei que eu tenho algumas pessoas que têm um nível de inglês bem básico e outras que têm um nível mais avançado. Então eu tento também variar entre esses níveis, né, para ajudar todo mundo. Mas eu acho, no fim das contas, qualquer abordagem você tem, eu acho que eu forneço isso, sabe? Eu falo mais rápido, às vezes, para pessoas mais avançadas, que realmente precise esse negócio para mudar de intermediado para avançado. E aí, às vezes, eu tenho dias quando eu falo muito mais devagar para ajudar pessoas que só têm um nível mais básico, entendeu? Você se assume como gringo nas suas postagens. Você entende que, desse modo, seus seguidores ficam mais próximos do seu jeito de falar e de ensinar inglês? Primeiramente, mesmo se eu tentasse esconder que não sou gringo, tipo, eu sou gringo, dá para perceber, né? Com meu sotaque, meu jeito, então. Então quando você é nativo de uma língua, eu penso sobre português, antes de mudar para cá, eu tive aulas de português com outros gringos, ou seja, com pessoas que não falavam inglês como língua nativa, não falavam português como língua nativa. Aí quando eu cheguei aqui, percebi que não entendi muitas coisas, porque como aprendemos na escola, realmente é importante, mas é muito diferente do que a língua da rua, entre aspas, né, que você vai falar. Então, eu acho, como nativo, isso que eu tento fornecer, porque tem muitos brasileiros que ensinam inglês e eles têm um conhecimento de gramática muito melhor do que eu, eles conhecem, tipo, as regras muito melhor do que eu, mas como nativo, eu acho, pronúncia é uma coisa, eu sei que eu posso fornecer, é dos Estados Unidos, pelo menos, né, porque tem inglês que é falado em todos os cantinhos do mundo, e também gírias. Porque uma coisa que eu sempre penso, depois de 3 anos aqui no Brasil, falando português todos os dias, você sendo brasileiro, obviamente você sempre vai falar melhor do que eu, e você tem conhecimento sobre gírias e coisas assim que eu simplesmente não conheço, porque não encaixa na língua inglesa. Então, eu tento descobrir uma tradução, mas realmente você precisa entender mais a cultura, mais as situações. Então, isso é uma coisa que eu tento fornecer, baseado na minha experiência, baseado sendo gringo, né? Mas eu acho uma perspectiva diferente e eu acho legal para pessoas. Você também compara muitas situações da vida dos brasileiros com a vida dos nativos dos Estados Unidos. Essa sua atitude mostra que, junto com o idioma, vem também uma cultura. Em sua opinião, qual é a importância de conhecer a cultura americana para quem quer aprender inglês? Eu acho que a gente acabou de falar um pouco sobre isso agora, que às vezes não tem tradução com palavras, aí você precisa entender as situações, quando você deveria usar uma palavra. Por exemplo,
em português, vocês sempre falam, tipo, filha, minha filha, para sua filha. A gente não fala my daughter em inglês. Tipo, não falamos, usamos outro termo. Outra coisa, a gente não fala teacher, tipo, quando você está querendo falar com seu professor, a gente usa tipo senhor ou senhora, que eu sei em português soa meio estranho, né? Tipo, oi, senhor Lopes. Mas a gente falaria assim, então tem algumas diferenças culturais. No fim das contas, a coisa legal sobre língua, se aprendendo outra língua, obviamente dá oportunidades, mas além disso, tipo, abre seus olhos a outra cultura e dá uma oportunidade para você conhecer mais uma cultura, aprofundar muito mais, já que eu falo português aqui no Brasil, eu posso conectar mais com pessoas. Aí eu acho isso é coisa legal sobre línguas. Línguas deixa você entender mais a cultura, né? E também tem o oposto, que cultura ajuda com línguas. Então eu acho que uma relação circular, sabe? Você também é muito divertido. O humor também ajuda alguém a relaxar e aprender melhor um novo idioma, Daniel? Muito. E eu gosto de mostrar a minha experiência aqui no Brasil para realmente mostrar que, sendo gringo aqui, eu já passei por várias situações vergonhosas ou falei uma coisa errada. E aí mostrando que todo mundo vai fazer isso. E você precisa se arriscar, mas no fim das contas, eu acho 99,9% das pessoas vão gostar disso, porque é parte da sua personalidade, é parte da experiência. Então, não tenha medo de falar com pessoas, conversar, de tentar, porque precisa passar por essas experiências para realmente atingir a um nível mais avançado, entre aspas, se for sua meta, mas eu gosto de mostrar as experiências que eu já passei aqui no Brasil, principalmente para mostrar para brasileiros como o seu país é, como o português do Brasil é, tipo, tão engraçado, tão legal, e talvez você tenha uma experiência parecida no exterior e não é normal, é engraçado, faz parte. Aqui, Daniel, a gente sempre termina a nossa conversa pedindo ao convidado para comentar uma citação. Para você, escolhemos uma palavra de uma escritora do seu país chamada Rita Mae Brown. Ela nasceu na Pensilvânia. Ela diz assim, abre aspas, o idioma é o mapa da estrada de uma cultura. Ele te diz de onde o seu povo vem e para onde está indo. Fecha aspas. Então, eu acho, tipo, muito verdade isso, né? Eu acabei de falar, eu acho que idioma é o mapa da cultura. E aí dá para você entender muito melhor a cultura, esse povo, quando você já entende a língua e como essas pessoas são também, entendeu? Daniel, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Carina Fragoso é professora, pesquisadora e criadora de conteúdo radicada em São Paulo. Ela é doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo, mestre em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e bacharel em Direito e em Línguas pela mesma universidade. É a criadora do canal educacional English in Brazil e, por conta do seu trabalho na internet, foi capa da revista Galileu e se tornou embaixadora do YouTube Edu, plataforma oficial de vídeos educacionais do YouTube Brasil. É autora do best-seller que tem um título muito curioso, Sou Péssimo em Inglês. Os principais interesses de Carina são fonética, fonologia e aquisição de segunda língua. Carina, muitíssimo obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite. É um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Eu não resisto em começar perguntando por que é que uma doutora em linguística escolheu ensinar inglês na internet. Seja bem-vinda. Ai, Padre Rafael, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui no seu programa. E, olha,
Na verdade, eu não sei se eu escolhi, foi algo tão natural que teve um momento que eu tive que tomar uma decisão. Olha, eu vou fazer isso daqui como uma carreira, como uma profissão, mas no começo foi realmente algo muito do que eu queria. Eu queria compartilhar conhecimento. Então, foi justamente quando eu parei de dar aula em escola, quando eu parei de ter alunos para focar no meu doutorado, eu falei, olha, agora eu vou focar em pesquisa, eu vou trabalhar aqui só no computador, e eu comecei a sentir uma saudade imensa de ter esse contato com os alunos, de compartilhar o que eu estava aprendendo. Então, eu fiz um primeiro vídeo no YouTube, porque eu já tinha blog, eu sempre gostei disso, super hobby mesmo, assim, sabe? Então, eu escrevia bastante para compartilhar ideias e planos de aula, e como muita gente me perguntava, olha, como que você aprendeu inglês tão bem, segundo eles? Qual era a dica? O que eu podia fazer? Eu falei, olha, quer saber? Em vez de eu escrever um post, eu vou fazer um vídeo dessa vez e vou colocar dentro do meu blog. Porque assim, sempre que alguém me perguntar isso, até ex-alunos, amigos do Facebook, eu ia compartilhar aquele vídeo. Só que aí eu lembro que eu fiz o vídeo super amador, morrendo de vergonha, todo assim, com câmera super simples. E em uma semana eu coloquei aquele vídeo no YouTube e ele teve 1.000 visualizações. E aí eu pensei, como assim? Quem são essas 1.000 pessoas? Eu não tenho 1.000 amigos e nem 1.000 alunos agora. Então, quem são essas pessoas? Então, eu entendi que havia uma demanda, uma necessidade desse tipo de conteúdo. Então, eu continuei uma vez por mês fazendo um videozinho aqui, um videozinho ali, sempre junto com o meu doutorado, focando na minha pesquisa e tal. Só que aí, ao longo desses 4 anos de doutorado, quando eu estava finalizando já o meu curso, eu já estava com mais de 500 mil inscritos no YouTube. E aí foi a hora de eu tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a carreira acadêmica e meio que esquecer esses 500 mil inscritos aqui, que já dá um super trabalho, é um trabalho, não dava para levar as duas coisas ao mesmo tempo, ou então eu vou tentar. E aí eu resolvi tentar, olha, vou tentar monetizar isso, fazer com que se torne realmente meu trabalho e não mais um hobby. Foi quando eu me dei um ano para focar no canal, e em um ano que as coisas realmente começaram a acontecer. Eu fui convidada para ser embaixadora do YouTube Edu, que é o portal de educação do YouTube Brasil. Eu fui convidada para várias viagens pelo Google para falar sobre a educação aqui no país, sobre o ensino de inglês no YouTube. Então as coisas começaram a acontecer e desde então eu vi que o meu mundo é online hoje, eu não tenho mais volta. O meu conhecimento, o meu doutorado, ele agrega muito, né? As aulas que eu preparo, sempre tento fazer tudo de forma muito simples, eu não gosto de complicar, mas as pessoas percebem que há um embasamento, sabe? Então, eu acho que essa é a minha missão mesmo, é levar esse conhecimento acadêmico para o grande público, isso me dá muita vontade, eu gosto muito de falar sobre coisas que estariam dentro dos muros da universidade, tirar do muro da universidade, levar para todo mundo, isso me dá muito prazer e eu amo fazer isso, então hoje tem YouTube, tem outras redes sociais e a minha vida é ficar online compartilhando. No seu canal do YouTube, você declara que sua missão é democratizar o ensino de inglês no Brasil. O que isso quer dizer, Karina? Eu acredito que democratizar o ensino é oferecer ensino de qualidade para todos. Então, não importa se você tem dinheiro ou não, não importa se você é mais velho ou você é mais novo, não importa se você está no norte ou no sul, o ensino é exatamente o mesmo. O ensino de inglês, por muitos anos, foi muito caro. Eu mesma, na época da minha adolescência, da minha infância, eu não pude fazer cursos assim, porque era algo muito caro, inacessível para grande parte da população. Então, eu acho que hoje em dia, com a internet, a gente consegue oferecer esse ensino gratuito para todo mundo mesmo. Então, hoje basta você ter um acesso à internet, que eu sei que no Brasil nem todo mundo tem também, né? Eu tenho essa noção. Mas se você tiver acesso à internet, às vezes até na sua escola, você consegue, no seu período vago, combinando aí com as suas aulas, intercalando, ter um mundo de conteúdos não só de inglês, mas de diversas outras disciplinas através do YouTube. Então, eu acho que tem professor de matemática, de inglês, de português. Eu acho que esse acesso está muito mais fácil. Falando do inglês, quando eu aprendi inglês, nossa, para a gente assistir uma série em inglês, por exemplo, era muito difícil. Tinha que comprar aqueles box caros, que eu nunca comprei, na verdade. Então, era tudo muito caro, tudo muito difícil. Hoje em dia, você busca um conteúdo online, tá ali, você procura um blog, então, assim, tá tudo muito mais perto da gente, né? Mas quando eu digo democratizar, é isso, é oferecer o mesmo ensino para todos. E eu, por exemplo, eu tenho
hoje, uma coisa que eu nunca imaginei, apresentadores de TV que assistem o meu canal, sabe? Pessoas que têm bastante dinheiro e eles assistem ao mesmo conteúdo que a pessoa que não tem o mesmo dinheiro. Então, eu acho isso um grande barato, assim, a gente poder oferecer o mesmo conteúdo para todo mundo mesmo. Como você está vendo, Karina, essa explosão de canais e perfis que pretendem ensinar inglês no Brasil? Como é que uma pessoa pode perceber o que é sério e o que não é? Uma excelente pergunta, padre. Olha, eu vejo de forma positiva, porque quanto mais gente ensinando, mais conteúdo vai ter para todo mundo, mais formas de ensinar, mais oportunidades de o aluno, mais escolha para o aluno, né? Antes, quando eu comecei meu canal, eu pensei, por que eu vou ensinar esse verbo se o outro professor já ensinou? Eu vou ensinar de forma diferente. Então, o aluno ele pode assistir ao meu vídeo e depois assistir ao vídeo de outro professor para aprender de uma outra forma. Então, eu acho isso muito positivo. E eu vejo que também há muita gente que quer ajudar e que às vezes não tem o domínio da língua ou que não faz essa curadoria de forma não queria usar a palavra séria, mas tão crítica, tão crizinha para escolher o conteúdo que você vai fazer, sabe? Então, eu acho que realmente o telespectador, a pessoa que está do outro lado da tela, tem que ficar atento a alguns alertas aí, né? Eu diria que um alerta vermelho é um professor que, sei lá, faz promessas milagrosas do tipo, você vai ficar fluente em 3 meses, você aprender inglês é super rápido, é fácil. Então, todo mundo sabe que é um processo de médio a longo prazo. Então, uma pessoa que fica prometendo esse tipo de coisa, me acende 3 botões vermelhos aqui. E um outro alerta é um professor que fica falando o tempo inteiro que você precisa falar igual ao americano para você ter sucesso, por exemplo. Gente, você não precisa falar como um nativo, falar igualzinho ao americano. Você precisa saber, você precisa falar bem, você precisa ter uma boa pronúncia. Se o professor ficar batendo muito nessa tecla, acende outro botão vermelho aqui, porque eu sei que a gente sabe hoje que o inglês é uma língua internacional, a gente tem que focar em a gente estar confortável em usar essa língua, em transmitir as nossas ideias do nosso jeito. Ter um sotaque brasileiro tá super ok, a gente tem que trabalhar na nossa pronúncia, é claro, para evitar erros de comunicação, mas essa coisa de ficar falando muito, você tem que falar igual X ou Y, isso me incomoda um pouco. Então, alerta vermelho aí. E eu acho que é isso. E claro, para o aluno que não sabe inglês, fazer essa curadoria de será que o professor está falando certo ou errado? Isso é mais difícil, né? Mas eu acho que seria legal dar uma olhadinha na formação do professor, aquele professor que você gosta. Ele tem alguma formação? O que ele fez? Ele estudou? Ele, sabe? Eu acho que isso seria interessante para o aluno fazer esse tira-teima aí, para ficar mais tranquilo. Eu achei muito curioso o título do seu livro, que muita gente já leu. Do que se trata o livro Sou Péssima em Inglês? Esse título, né, Sou Péssimo em Inglês, na verdade foi escolha da editora HarperCollins. Eu até tô com ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, esse livro, ele faz parte de uma série, Sou Péssimo em, então tem Sou Péssimo em português, Sou Péssimo em matemática, e o objetivo do meu livro, pelo menos, é mostrar que ninguém é péssimo, é justamente o contrário, você não é péssimo em inglês de maneira alguma, você talvez esteja estudando de uma forma que vai demorar mais tempo para chegar lá, talvez você não tenha o mindset, que é uma palavra da moda, a mentalidade não está pronta ainda para você colocar o seu estudo nos eixos para deslanchar de verdade, mas você não é péssimo. Então esse livro, na verdade, ele é um guia de aprendizado de inglês e, na verdade, de qualquer outro idioma. Então, como que você estuda gramática, vocabulário, por que você não está evoluindo, como que você melhora a sua escuta, como que eu posso praticar minha fala se eu não tenho ninguém para conversar? Tem um jeito? Como que eu consigo melhorar meu speaking, que é a fala, né? Será que eu, tendo passado dos 30 anos, será que eu tô velho demais para aprender? Então, na verdade, são várias dicas práticas mescladas com o embasamento teórico da linguística, como eu não poderia deixar de ser, né? Então, eu trago, por exemplo, um capítulo sou velho demais para aprender, então eu vou lá e mostro como que se dá a aquisição de uma primeira língua, como acontece a aquisição de segunda língua e, claro, com o objetivo de mostrar que nunca é tarde demais. Então, se você está nos assistindo agora, você está com 60 anos, 70 anos, eu tenho muitos alunos com 70 e poucos anos que estão começando agora e estão conseguindo
sentir os efeitos, sabe, do aprendizado. Então, não acho que é tarde demais não, viu? Nunca é tarde, a gente só tem que estar com a mentalidade certa. Não é um processo rápido, não é um processo que acontece, sei lá, mês que vem eu tô aqui falando inglês que nem um americano, não é assim. Mas a gente pode vibrar com cada pequena meta que a gente vai adquirindo. Ó, hoje eu consegui aprender a me apresentar. Semana que vem eu já consegui aprender a pedir um café. Então, assim, são pequenas vitórias que a gente tem que celebrar, sabe? Não pensar só lá no final, que às vezes parece tão longe, fica aquela ansiedade, sabe? A gente pode quebrar essa grande meta, esse sonho de ser fluente no idioma em pequenas metas, e aí você vai conquistando aos poucos e vendo o seu desenvolvimento. O meu livro fala muito sobre isso, é um guia mesmo para quem quer dar esse gás no inglês e não está sabendo muito como fazer. Você também preconiza que o ensino de inglês deve ser leve e, assistindo às suas aulas, a gente vê que você procura mostrar muita naturalidade. Eu conheço muita gente que estuda muito e não consegue falar inglês. Qual é o pulo do gato para aprender essa língua, Karina? O pulo do gato é ter contato com ela todos os dias. É tornar ela parte da sua vida mesmo. Então, coloca o seu celular em inglês, coloca as suas redes sociais em inglês. Tudo isso podem parecer coisas poucas, assim, mas isso vai fazendo com que o inglês faça parte da sua vida de verdade, e é assim que você vai começar a mergulhar no idioma, ele vai entrar mais na sua cabeça, porque você precisa escutar muito, ele precisa entrar muito na sua cabeça, para que aí você consiga fazer ele sair da sua boca. Então, acho que esse seria o pulo do gato. Aqui a gente sempre encerra nossas conversas pedindo aos nossos convidados que comentem uma citação que apresentamos. Para você, trouxemos uma frase do filósofo austríaco naturalizado britânico Ludwig Wittgenstein. Abre aspas. Os limites do meu idioma são os limites do meu mundo. Fecha aspas. Essa é uma frase muito, muito legal mesmo, essa citação, porque ela é muito verdadeira. Então, quando você só fala o seu idioma, você não consegue ler outros autores se não tiver uma tradução. Você não consegue, por exemplo, olha só, falando da pandemia que está tão vivo na nossa vida. O que será que estão dizendo os papers, os artigos? Não sei. Você vê aqui as traduções de um tipo de jornal vem traduzido puxando para um lado, de outro tipo de jornal puxando para outro lado. Mas você quer ir na fonte, eu não quero ter esse filtro, eu quero ir na fonte. Você não consegue se você não tem o conhecimento, de novo, da língua inglesa, que é a língua internacional. Então, você sabendo inglês, não, eu vou lá na fonte, eu vou clicar, eu quero ler nas palavras do autor dessa pesquisa o que foi dito. Aí você diz, você consegue tirar a sua própria conclusão, sem filtro daqui e sem filtro daqui. Então, eu acho que essa liberdade de você poder até assistir a uma série que saiu agora, que não tem tradução ainda, você vai lá, você assiste. Você vai ler o autor no original, porque a tradução, é claro que é sempre, tradução de clássicos, por exemplo, sempre há essa busca por ser o mais fiel possível, mas falando de arte, por exemplo, de um poema, a tradução não é a mesma forma que foi escrito no idioma original, né? Então, muitas vezes eu leio um poema, nossa, gente, que lindo, que coisa linda. Daí, sei lá, a minha mãe pergunta, o que ele diz? Aí eu vou lá e traduzo e sai tudo assim, nossa, perdeu a graça, né? Parece que não era o que eu queria dizer. Então, quando você tem o conhecimento do idioma, você vai na fonte e você consegue expandir os seus horizontes. E aprendendo o inglês especificamente, você tem acesso a um mundo de publicações, de conteúdo na internet. Você vai viajar para qualquer país, você não precisa depender do seu amigo para pedir uma Coca-Cola para você. Você vai lá e você pede. Então, eu acho que essa liberdade realmente tira esse limite, né, de você não conseguir se comunicar. Eu já ouvi de um aluno que eu achei muito poderoso, olha, sem inglês, parece que eu fico sem voz. Eu não consigo ser eu mesma nas minhas reuniões de trabalho, eu não consigo ter a minha personalidade quando eu viajo, porque eu tô mudo. Então, eu acho que, por isso, se eu puder deixar uma contribuição para quem está nos assistindo agora, se envolva com a língua inglesa ou com o idioma que você quiser, se não for o inglês, mas tenta. É muito mais fácil e mais prazeroso do que parece. Karina, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje.
Padre Rafael, muito obrigada, viu, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você no seu programa e eu espero muito que eu tenha contribuído com a sua audiência, que o pessoal se sinta mais inspirado a começar ou recomeçar os estudos a partir de agora. Agradeço também a você que esteve conosco. Obrigado e até a próxima.